Bom dia, que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, hoje vamos tratar do alimento. Pouco sabe que o espírito também se alimenta, não nas condições de nós encarnados. Muito embora nós temos aqui uma variedade enorme de alimento, qual nos dá subsistência para prosseguirmos na nossa vida aqui na Terra, o alimento do corpo. Temos variados, uns pode ter determinado, outros não. As mesas fartas, as variedades, pertencem a algumas pessoas, ou muitas, que têm condições disso. Mas ninguém fica sem o alimento. Pode ver que há um alimento comum que se encontra nos miseráveis, nos simples e humildes, e também nos poderosos. É o mesmo. Só que o alimento aí, realmente, ele sofre uma alteração daquele principal comum que se encontra no mundo inteiro, o pão. O mundo inteiro, ele se alimenta do pão, é o básico, digamos assim, embora sofra com uma forma de fazê-lo, né? Mas é o pão básico, alimentação de toda a humanidade. E se a pessoa vive disso, procura ter uma alimentação mais simples, ele se alimenta e vive a vida sem grandes problemas, como muitas pessoas hoje não se alimentam de pão, mas precisa ter uma mesa farta, acompanhada de vinho, acompanhada de outras bebidas, enfim, é totalmente do gosto materialista, atendendo os vícios do orgulho, da vaidade, vícios muitas vezes químicos, como nós percebemos. Tudo isso faz parte, assim pensa o encarnado. Porém, o espírito, o qual é eterno e vai viver eternamente, o da carne aqui é temporário, mas o espírito eterno, ele se alimenta e precisa, para ser forte e conquistar os degraus da evolução, do alimento simples. Porque senão ele altera também este alimento espiritual, que é o simples. Vejamos aqui o que nos fala a respeito do alimento espiritual, que é o Evangelho. O Evangelho é o conhecimento que faz com que ele sobreviva e de uma forma simples e humilde, sem complexidade, sem, muitas vezes, tanta imposição e questionamento, enfim, uma série de situações que altera a essência do Evangelho, que é o alimento do Espírito. Toda vez que nós aprendemos o Evangelho para alimentar o Espírito, alteramos ele com a nossa vaidade, dizendo que sabemos mais do que os outros, ou que, como é comum, não, eu já aprendi, como coisa que o Chico não conseguiu aprender em 30 anos, esse já aprendeu em um dia. E assim sucessivamente, são alimentos inúteis, quando incrementamos de alguma coisa esse alimento puro que é o Evangelho. Para tanto, o mestre disse-nos uma palavra muito importante, porque ele quem trouxe aqui para nós o Evangelho, ele foi o responsável, ele alimentou com esse Evangelho, que nós comparamos ao pão aqui, de uma forma simples e humilde, a humanidade inteira. Veja que 2000 anos se passaram, até agora nós necessitamos disso. O Evangelho nos dá força, nos dá condições de superar esses momentos difíceis que estamos passando, por tudo que temos, o nosso karma pessoal. Se não fosse o Evangelho, nós não conseguiríamos nem reencarnar. Vamos então à lição de hoje, né? É o capítulo 134 do livro Palavra de Vida Eterna. Ali no versículo de João, que ele anota as palavras de Jesus e deixa aqui mencionada para que nós possamos aprender não a vontade de João, mas a vontade de Jesus, que é o verdadeiro pão,
aquele que traz o evangelho. Vejamos, eu sou o pão da vida. Ele que falou. Então, ele por viver o evangelho, praticar o evangelho, ser modelo do aquele que quer ser cristão, ele é o alimento. E nós, quando aprendemos, também não vamos multiplicar esse pão? Sim, se nós vivermos conforme Jesus viveu e nos ensinou, muita gente vai se alimentar desse pão. Aos nossos filhos, a nossa sociedade, amigos e parente, direto ou indireto, não importa. Naquele que convive conosco, sempre haverá aquele que aprende conosco e se alimenta da palavra, das nossas atitudes, dos nossos conselhos, quando ele procura, sempre lembrando, não empurre, não imponha. Assim, se nós impormos o evangelho, nós estamos tirando a pureza do evangelho. Ele não existe isso no evangelho. Como eu disse, não existe orgulho, vaidade ou nada. Ou vamos ouvir Emmanuel. É importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todo o tempo, se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas em todas as épocas banqueteiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, mistura complicada, confeito extravagante, grande cópia de animais sacrificados. Vede o que nós estamos recebendo, companheiro. Às vezes, prossegue Emmanuel, depois de iguarias tóxicas e libações de entontecer. Quer dizer, todo alimento, depois vem mais os vícios, não é? As bebidas e outros vícios químicos. O pão, no entanto, é um alimento popular. Ainda mesmo quando varia nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada, metida ao calor do forno, se transforma em fator de sustento mundial. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adiciona outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser o pão puro e simples. É sanduíche. Se lançado à formação de acepipe, que o absorva, naturalmente desaparece aquela essência do pão simples, do alimento simples. O pão é invariavelmente pão. Terminando, esclarece a essência desse ensinamento, Emmanuel. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, ensupiando-te vaidade, não te dê a superestimação dos próprios valores. Não te acredite em condições excepcionais e nem te situe acima dos demais. Orgulho, vaidade, poder, ambição. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão através do Evangelho, desse pão de qual nos alimentamos, que é Jesus, que é os seus ensinamentos. Recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Meus irmãos, é uma comparação. Querem ver uma coisa? Aqui para encerrarmos. Uma análise geral da humanidade. Tentam dar uma olhada até mais ou menos 1960. E antes, né? As coisas foram aumentando à medida que a humanidade se envolvia com a situação, achava que definia tudo. Eu tenho uma foto que eu gosto de olhar, a paisagem, a imagem, uma foto tirada em frente ao MAP em São Paulo. Aquele movimento na Xavier de Toledo. Era uma multidão. Eu
praticamente era caminho meu para o trabalho, e verificava isso. Acabei tendo uma foto que guardo até hoje. Não via um gordo, nenhum naquela multidão. Posso lembrar que o Luizinho, que trabalhava lá, aquele guarda, ele era magro. Todos que ele chamava atenção, orientava no trânsito, era magro. Sabe quando partiu, começou a engordar? Quando alteraram essa essência do alimento. Quando a indústria se envolveu e que utilizou até psicólogo para divulgar o seu alimento e colocando algo a mais. Olha só, os Estados Unidos, olha eu aqui. Então, esse alimento aqui ainda serve de prova e expiação para nós, mas a do espírito, se nós alterarmos com nossos vícios, orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, contestarmos, exigir, então nós vamos alterar nosso alimento e vamos ficar inchados de imperfeições. Meus irmãos, muito obrigado por ouvir. Que Deus abençoe a todos e tenha muita saúde e paz, e até amanhã.